Bem-vindas à aula de hoje. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós estávamos revisando tudo que nós já havíamos aprendido nessa plataforma online, né? Nesse novo formato de aulas que nós estamos experimentando com vocês, tá certo? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de gramática, tá bom? E esse conteúdo que nós vamos ver é o frase, oração e período, tá certo? Vamos lá. Gente, esse conteúdo, ele está na parte da gramática que se chama sintaxe. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que se ocupa das relações entre as palavras na oração e das orações no período. Como assim, tia? Eu não entendi. Gente, a gramática ela é dividida por partes, tá certo? Como vocês sabem, a gramática é dividida por partes. E cada parte vai ter o seu objeto de estudo. Por exemplo, nós estávamos estudando a morfologia, que são as classes de palavras. Então, a gente estava estudando o verbo, o adjetivo, o substantivo e as outras classes. Agora, a sintaxe ela não vai querer saber das classes de palavras. Por exemplo, a sintaxe não quer saber que a palavra, que o a, ele é um artigo. A sintaxe quer saber qual é a relação que o a tem entre o a e o restante da frase, da oração, tá bom? Então, a morfologia, que é o que nós estávamos estudando até as aulas anteriores, ela vai querer saber das palavras separadas, vai querer saber as flexões, vai estudar flexões, variações, enfim. Mas, de qualquer forma, é a palavra sozinha. A sintaxe não, ela quer saber a relação existente entre as classes de palavras, tá bom? Então, vamos lá. Frase, oração e período. Na sintaxe, esse assunto de frase, oração e período é a parte introdutória, tá certo? Para a gente poder ir para o conteúdo em si, o conteúdo mais avançado, temos que ter passado pela introdução, que é frase, oração e período, tá? Então, vamos lá. Frase. É um enunciado de sentido completo. Silêncio. Todos chegaram felizes. Como assim, gente? Ao longo da nossa vida estudantil, nós aprendemos que frase é um conjunto de palavras. Mas não é só isso. Eu posso ter uma palavra, se ela possuir sentido, vai ser considerada frase, tá certo? Então, a frase ela tem duas características essenciais para que você possa chamá-la de frase. A primeira é precisa ter sentido completo e precisa também estabelecer comunicação entre duas pessoas, tá certo? Então, essas são as características da frase, não é a quantidade de palavras, tá? Então, se uma palavra tem sentido, ela pode ser considerada frase. Se um conjunto de palavras tem sentido, também pode ser considerada frase. O exemplo é silêncio. Silêncio é só uma palavra, mas se vocês estão na sala de aula conversando e a professora fala silêncio, vocês não entendem? Então, silêncio é uma frase, tá certo? Vamos para a tirinha para a gente seguir. Quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Vamos lá. Muitas vezes as frases assumem sentidos que só podem ser integralmente captados se atentarmos para o contexto em que são empregadas. É o caso, por exemplo, das situações em que se explora a ironia. Pense, por exemplo, na frase que educação, usada quando se vê alguém invadindo com seu carro a faixa de pedestres. Nesse caso, ela expressa exatamente o contrário do que aparentemente diz. A entoação é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dito, uma frase simples, como é ela, pode indicar constatação de dúvida, surpresa, indignação, decepção. Na língua escrita, ou nas pontuação,
podem agir como definidores do sentido das frases. Então, ela, dependendo da pontuação que acompanha, pode ter vários sentidos. E cada sentido desse vai ser uma classificação diferente, tá bom? Então, sempre analisar o contexto. Se eu pegar aquela palavra sozinha, pode ser que ela não tenha sentido. Mas se eu analisar o contexto, eu vou ver sentido nela. Por exemplo, na tirinha anterior que nós vimos, nós tínhamos aqui todas. No caso, a Magali está se referindo a quê em todas aqui? Todas as bolas de sorvete. Mas se eu analisar a palavra sozinha, eu não vou observar sentido algum, tá bom? Gente, as frases, elas podem se classificar de duas maneiras, seguindo dois aspectos. Eu posso classificar as frases segundo o aspecto morfológico, que a classificação delas vai ser verbal e nominal, ou eu posso classificar as frases pelo aspecto sonoro. Gente, nós vamos iniciar pelo aspecto sonoro. O aspecto sonoro vai se preocupar com a entonação, com a pronúncia. Como é que eu vou entonar essas palavras? Como é que eu vou pronunciá-la, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o aspecto sonoro, as frases podem ser interrogativas, ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem, são empregadas quando se deseja obter alguma informação. Então, a característica das frases interrogativas, elas expressam dúvidas, incertezas, tá bom? A interrogação, gente, eu vou ter dois tipos. Eu vou ter frases interrogativas diretas, que são aquelas que obrigatoriamente sempre vão ser acompanhadas do ponto de interrogação. E eu vou ter as frases interrogativas indiretas, que são aquelas frases que geram dúvidas, porém não tem ponto de interrogação. Por exemplo, quem fez a lição? É uma pergunta. É uma frase interrogativa direta e eu tenho ponto de interrogação. Eu tenho dúvidas aí, por isso que ela é interrogativa e está acompanhada do ponto de interrogação. Agora, eu tenho, por exemplo, quero saber quem fez a lição. Eu estou com dúvida, porém essa frase não tem interrogação. É aí que às vezes os alunos acabam errando, porque, eu não vi a interrogação, então não é interrogativa, mas não é bem assim. Você tem que analisar a característica de cada uma delas, tá certo? Vamos observar aqui a tirinha. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto, mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. É você lembrar onde fica a porta. O que é você lembrar onde fica a porta? Então, gente, por exemplo, em atividades que vão pedir para vocês classificarem as frases, vocês só precisam botar interrogativas, não precisa botar interrogativa direta, interrogativa indireta não, viu? Isso é só a base de informação, não é para vocês classificarem dessa forma não. Outra classificação do aspecto sonoro é as frases imperativas. As frases imperativas é quando o emissor ele expressa ordem, pedido ou conselho. E vai ter verbo no modo imperativo, né? Na frase. Gente, o imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Por exemplo, se eu falo assim, façam silêncio agora, e depois falo, não façam isso, primeira frase é o imperativo afirmativo, que é uma ordem afirmativa, e no segundo é uma ordem negativa, tá certo? Vamos ver aqui a tirinha. E o mais estranho, Garfield, é que a mina tinha uma narina maior que a outra. Quando eu inspirava, fazia o som de uma tuba. Mas quando ela expirava, faça-o parar. Faça-o parar, gente, é uma frase imperativa afirmativa, tá? Vamos para a outra. Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança, espere. Fique calado e me pese, ok? Esse fique calado e me pese também é uma frase que está no modo imperativo afirmativo, tá? Gente, nós temos as exclamativas. As exclamativas com a característica dela é quando o emissor exterioriza um estado afetivo, ou seja, ele expressa emoções, sentimentos, surpresa, indignação. Então, tudo isso é característica das frases exclamativas. Só uma observação, pessoal.
A exclamativa obrigatoriamente tem que ser acompanhada do sinal de exclamação, tá certo? Então, prestem atenção quanto a isso. Declarativas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, as declarativas, gente, vão ser só informações que são passadas. Hoje é um belo dia. Hoje eu não acordei cedo. Enfim, são afirmações e negações que nós fazemos, tá certo? E, por fim, nós temos as optativas. As optativas, gente, elas exprimem desejo, vontade de que algo aconteça, tá certo? Então, quando eu falo, Deus te acompanhe, bons ventos o levem, gente, sempre uma frase tem que iniciar com a letra maiúscula e deve sempre ter pontuação. Mas prestem atenção, nessa frase optativa, ela termina com a exclamação. Então, como é que você vai saber se ela é exclamativa ou se ela é optativa? Pela característica dela. Nessa frase, ela está expressando o desejo. Então, se é desejo, é optativa, mesmo tendo o sinal de exclamação, tá? Então, não olhem só para a pontuação. Analisem sempre o contexto da frase, viu? Para não gerar dúvidas, tá bom? Vamos lá. Oração. Oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo, uma locução verbal a um tempo composto. Como assim, gente? A gente viu que a frase, ela é o quê? Uma palavra ou um conjunto que tem que ter sentido. A oração é uma palavra ou um conjunto de palavras que tem que ter verbo. Então, se tem verbo ou locução verbal, que são dois verbos juntos, é oração. Só existe oração se tiver verbo. E também a quantidade de orações é dependendo da quantidade de verbos. Se tem um verbo, é uma oração. Se tem dois verbos, duas orações. Mas tem que prestar atenção se não é locução verbal, tá bom? Porque se for locução verbal, é contado só como um verbo. Por exemplo, você nem vai querer saber. Vai querer saber é uma locução verbal, então só conta como uma oração. Quando eu tenho aqui, como foi o primeiro encontro? Por que isso é oração? Porque tem verbo. O que significa? Verbo, oração. Eu não quero saber. Tia, tem dois verbos, é duas orações? Não, porque quero saber a locução verbal. Como foi o seu encontro? Foi verbo, oração. Tia, mas como foi o seu encontro? Não pode ser uma frase? Pode, gente. Vai ter casos que vai ser frase e oração no mesmo caso, tá? Como vai ter casos que vai ser só frase, casos que vai ser só oração, tá bom? Ó, existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem verbo. Por exemplo, os dias estão sombrios. Oração formada por sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, gente, é uma característica para o sujeito que está sempre no predicado, tá bom? Há dias sombrios. Aqui é um verbo e o complemento do verbo, tá bom? Não tem sujeito essa frase. Observação. Nem toda oração é frase, pois no período composto, às vezes, duas ou mais orações juntas é o que forma uma frase. Veja, o importante é que todos sejamos felizes. Aqui tem duas orações e só uma frase, tá certo? O período, gente, ele é formado por uma ou mais oração. Então, o período, ele é a organização das orações. Se eu tenho uma oração, é período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, é período composto, tá? Então, se tem só um verbo, é período simples. Dois ou mais verbos, período composto. Por exemplo, encha seu filho de bolacha. Encha, encher, um verbo só. Se tem um verbo, é uma oração. Se tem uma oração, é período simples. Agora vamos ver um exemplo de período composto, que é quando tem duas orações, dois verbos. Ó, não sabia que você rezava antes de comer. Sabia, rezava, comer. Três verbos, três orações. Se eu fosse classificar, seria período composto, tá certo? Outro exemplo. Espero que goste da comida que eu fiz. Eu tenho aqui gosto, fiz, também eu tenho espero, três verbos, três orações, tá certo? Aqui, gente, eu tenho vários exemplos de orações e períodos nessas letras de músicas, tá certo?
Na aula que vem, nós vamos dar continuidade com o assunto de sintaxe, indo para os termos essenciais da oração, que é sujeito, predicado, mas tudo com muita calma, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje é essa. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem procurar lá no Classroom para a gente poder conversar sobre, tá certo? Não entendeu? Volta à aula, que às vezes a gente não entende de primeira, mas se assistir depois vai conseguir compreender melhor, tá bom? E é isso, gostar. Tchau!